Oi, meus amores, bom dia. Então, a gente vai retomar os nossos estudos em português, certo? Morrendo de saudades, primeiramente. Espero que isso tudo passe logo, porque eu estou morrendo muito de saudade de vocês, vontade de dar muito beijo em vocês. Mas vamos lá. A gente parou na parte de autobiografia, vocês lembram? Quando a gente falava da gente, de nós mesmos. Pronto. Então, a gente vai continuar, certo? Vocês podem pegar, por favor, aí, no livro de vocês, na página 30, certo? A gente vai estudar um pouquinho hoje o que é entonação e pontuação. Então, tudo que a gente fala, dependendo da forma como a gente fala, modifica todo um sentido de uma frase. Lembre que frase é um enunciado com sentido completo e ritmo próprio, marcado pela entonação, quando a gente fala, ou seja, na modalidade oral, e pela pontuação na modalidade escrita da língua, certo? Então, quando a gente falar de entonação, a gente vai estar se referindo ao ritmo e à melodia próprios de cada frase. Como assim, tia? O que é que vai vir a ser isso? Vamos lá. Imagine a seguinte frase. O dia está belo. Ok? Com um ponto final. Isso é uma afirmação. O dia está belo. Agora, se eu digo assim, o dia está belo, então a gente tem uma noção de que a gente usou lá, ó, a interrogação. E a gente transformou essa frase, que na entonação a gente precisou mudar o ritmo e a forma como dizer, transformamos em uma frase interrogativa, certo? Mas aí você está conversando com alguém e esse alguém está muito empolgado, muito feliz, o dia está belo. Aí você usa lá, ó, a exclamação. A gente vai ter aí uma frase exclamativa, certo? Agora, só vai ter esse tipo de forma da gente falar as frases? Claro que não. Tudo vai depender do nosso ritmo, da melodia com a qual a gente vai falar, certo? Então, vamos lá. Vocês têm aí da página 30 até a página 32 justamente esse conteúdo. Lá na página 32, lá no finzinho tem assim, tipos de frases. Podem estar associados os sinais de pontuação. Então, quando a gente tiver um ponto final, a nossa frase é chamada de declarativa, porque ela declara algo, ela diz algo, certo? Quando a gente usar a exclamação, ela vai poder vir numa frase exclamativa, como eu falei, mas ela também pode ser imperativa. Por exemplo, faça isso, acorda menino, acorda menina. Ou ela é apelativa. Por favor, tia, deixa eu ir ao banheiro. E geralmente é acompanhada da exclamação. Na escrita, a gente vai ter a ideia de um apelo, de apelação, certo? Já na interrogação, a gente vai ter o quê? Interrogativa, justamente uma pergunta. Usamos o ponto final para fazer uma declaração, para fazer uma negação ou uma afirmação, certo? Para declarar, para negar ou para afirmar algo. O ponto de exclamação, ele é empregado em frases que expressam ordem, admiração ou alegria. Oba! Intervalo! Eu nem acredito! Quando a gente fica feliz com alguma coisa, alegre com alguma coisa. E o ponto de interrogação para as perguntas. Então, o que é que vocês vão fazer hoje, amores? Vamos lá. Então, vocês têm aí uma atividade da página 30 até a 32. São 6 questões e vocês vão respondê-las no caderno. Não precisa copiar as perguntas, tá? O que é que eu quero que vocês lembrem? Que quando a gente fala, tudo que a gente falar vai depender
A forma que as pessoas vão interpretar o que a gente fala vai depender da nossa melodia, ou seja, da forma como a gente vai falar, do ritmo, ou seja, da nossa entonação, e vai depender também dos sinais de pontuação que a gente usa. Lembrem-se, por favor, quando a gente escreve, os sinais de pontuação, ele tem essa missão de quando alguém vai chegar e escrever uma redação para entregar à professora de português. Esquece, imagina aí, esquece da exclamação ou esquece da interrogação e já coloca a pergunta e a resposta. Então, para dar um entendimento maior para a frase. Então, gente, a nossa atividade de hoje, ela vai ser o seguinte: da página 30 até a 32, as questões de 1 a 6, certo? Na primeira questão, vocês têm assim: leia o trecho do livro Se a Memória Não Me Falha, de Sylvia Orth, em que a autora recria em escrita autobiográfica o episódio ocorrido na escola que frequentava quando menina. Então, vocês têm aí um pequeno texto e tem as 4 letrinhas aí para vocês responderem, certo? Então, para dar mais vivacidade à narrativa, ou seja, ao texto, a narradora, que é aquela que conta a história, transcreve a fala direta da professora. Como é que isso é feito? Então, vamos lembrar lá. Quando a gente quer indicar a fala do personagem de modo direto, a gente usa o quê? Então, o que é que está lá no texto indicando que a fala foi direta? Na letra B, que sinal de pontuação foi usado na fala da professora? O que é que essa pontuação ela vai indicar? Então, leiam com atenção e me digam aí o que é que indica, certo? A aula era de que matéria? Olha, super fácil essa letrinha, né? E a letra D, que sinal de pontuação foi usado na pergunta feita pela professora? Super fácil essa primeira questão. Na segunda, vamos lá. Imagine que você é a aluna Silvia e foi chamada pela professora Alousa, para o quadro, para resolver um problema. Elabore frases para dizer à professora. Então, você vai formular as frases onde você diga para a professora, na letra A, que você não sabe a resposta do problema. Como é que você vai dizer à professora que não sabe? Letra B, que você sabe a resposta na ponta da língua e está contente por isso. Vamos lá? E a letra C, que você tem uma dúvida naquele problema. Formule uma pergunta sobre a dúvida. Certo? Na terceira questão, você tem uma tirinha de caramelo de bichinhos de jardim, que é da cartunista Clara Gomes. Então, tem aí 4 quadrinhos com a personagem Caramelo. Então, o que é que a história vai narrar? Você vai tentar entender isso. Então, me diga, o que é que a história narra? O que é que ela está contando? Na letra B, em apenas um dos quadros, há um balão de fala. Que frase foi usada? Que tipo de frase foi usada? Na letra C, que sentimentos da personagem as frases indicam? Então, preste atenção, porque só tem um balãozinho de fala, tá? Então, tem que observar com cuidado, tá? Na quarta questão, você tem o cartaz do filme Que Horas Ela Volta. Que horas ela volta? Qual é a função comunicativa do cartaz de um filme? Para que serve o cartaz de um filme? O que é que ele pretende com isso? Na letra B, o nome do filme é uma pergunta. Como é que a gente sabe que é uma pergunta? Como é que a gente sabe que quando a gente está falando, a gente está perguntando alguma coisa? Que frases do cartaz fazem um apelo ao público, expressando a qualidade do filme? Então, observa bem. Diga aí para mim, na resposta da sua tarefa, como é que a gente observa isso. Na letra D, ao ver esse cartaz, você tem vontade de assistir o filme? Sim ou não? E por quê? Lembre de justificar. É importantíssimo, tá? E por favor, gente, porque é legal, você não viu o filme, então você... eu achei interessante. Por quê foi interessante? Então, sua opinião, tá? Na quinta questão,
No livro O Sofá Estampado, de Lígia Bojunga, a escritora conta a história de Vitor, um tatu muito quieto que se apaixonou pela gata Dalva. Mas não tinha coragem de contar a ela o que sentia. Depois de muitas dúvidas e hesitações, Vitor resolve confessar seu amor a Dalva. Leia este trecho da narrativa. Aí o Vitor não aguentou mais. Se agarrou no telefone e desabafou. Dalva, eu quero te namorar. Tá. O Vitor nem acreditou. Tá? Tá, ué. Então eu vou aí te visitar. E saiu voando. Vitor esperava a resposta de Dalva? Sim ou não? E como é que o leitor pode saber disso? Na letra B, a resposta de Dalva, quando ela diz o tá, demonstra entusiasmo, indiferença ou que outro sentimento? Então, qual é essa resposta? A resposta de Dalva, ela demonstrou o quê? Na letra C, você vai transformar essa resposta de Dalva, o tá, usando outro sinal de pontuação. Ou seja, quais são os que a gente tem? A interrogação, a exclamação e o ponto final. Aí já está com ponto final, então você vai trocar. Só que você vai ter que explicar o efeito que quando você colocou, que foi que causou. Certo? E na questão 6, você tem a tirinha de Cascão e Cebolinha, da Turma da Mônica. E eu quero que você reescreva esse diálogo no caderno com a pontuação que considerar adequada. Então, não precisa desenhar, obviamente, certo? Você vai só colocar o textinho. Lembra de colocar os travessões e indicar quem falou o quê, certo? Porque tem assim: com tantas profissões no mundo, a gente pode ser o que quiser, Cascão. E o que você quer ser quando crescer, Cebolinha? Um profissional feliz. Então, quais são os sinais de pontuação que a gente tem novamente? Ponto final, interrogação e exclamação. Então, essa é a tarefa de vocês hoje. Prestem bastante atenção na entonação, no ritmo e na pontuação das coisas. Porque quando a gente vai falar, se a gente não usa direito, dá um problema tão grande quando a gente escreve. Então, se liga aí e em caso de dúvida, fala comigo lá no privado no WhatsApp, tá bom? Beijo pra vocês, bom estudo, tô com saudades.